Mais Saúde, sendo realizado direto do 8º Congresso Internacional de Nutrição Clínica Funcional. E nesse momento aqui nós estamos aproveitando todos os palestrantes e alguns em especial, que você que acompanha o programa Mais Saúde pela Rede Canção Nova, né, o programa de rádio, já deve ter ouvido várias vezes essa pessoa que está aqui do meu lado, o querido nutricionista Dr. Gabriel Carvalho, que sempre está conosco, né, falando de temas tão interessantes. Gabriel, gostaria hoje que você comentasse sobre o que foi a sua palestra, né, no Congresso, sobre os efeitos adversos do glúten que hoje estão cientificamente comprovados. Bom, eu agradeço a possibilidade de estar conversando agora pela televisão a primeira vez, porque eles não estão me conhecendo agora. E a gente está aqui no Congresso, a gente estava conversando nesse workshop sobre glúten em termos de doença celíaca e em termos de sensibilidade ao glúten. Então são os dois aspectos que foram abordados. E agora, em 2012, a Sociedade Mundial de Gastroenterologia oficializou esse algoritmo, esse protocolo de diagnóstico da doença celíaca, da alergia ao trigo e da sensibilidade ao glúten. Então isso que é uma coisa que a gente já falava há muitos anos e detectava nos nossos pacientes, é uma posição oficial mundial. E a partir desse workshop que nós tivemos essa discussão durante mais de 8 horas, nós estamos formatando um position paper, né, um papel, um documento que vai ser levado às autoridades em termos de divulgar isso às sociedades médicas, às sociedades de nutrição, aos conselhos, para facilitar o diagnóstico disso na população, para que isso seja encontrado. Porque hoje a gente tem estimativas de que a doença celíaca afeta 1% da população. É muita gente. Você pensa, você conhece 100 pessoas, 150 pessoas, você possivelmente nunca viu um celíaco. Então a gente conhece muita gente, a gente nos nossos consultórios, nos hospitais, vê centenas de pessoas e não enxerga 1% de celíacos. Possivelmente, se a gente for dentro de um hospital, é muito mais. Esse 1% é na população em geral. 0,5% a 1%, alguns países com mais de 1%. Na população em geral, não na população doente. Quando a gente pegar a população doente, enferma, cronicamente, possivelmente esses números vão aumentar. E a sensibilidade ao glúten, a primeira estimativa que foi feita é de que isso pode atingir 6%, ou seja, 6 vezes mais. É muita gente. Fala um pouquinho dessa sensibilidade, quer dizer, um pouco essa diferença. A doença celíaca, que as pessoas já conhecem, né? Mas e essa alergia ao trigo e essa sensibilidade ao glúten, Gabriel? A doença celíaca, então, ela se caracteriza por ter aquele aspecto de autodestruição do intestino. É uma doença autoimune que o próprio corpo destrói o intestino com células, com o sistema imunológico fazendo isso. Isso não acontece na alergia ao trigo e nem na sensibilidade ao glúten. A alergia ao trigo é uma alergia rara, eu não lembro assim a frequência dela, e ela é muito frequente em pessoas expostas ocupacionalmente ao trigo, por exemplo, que trabalham em moinhos, que trabalham em padarias e ficam aspirando isso ou tendo contato com a pele muito tempo. Então é uma reação alérgica mesmo, de contato de pele ou respiratória na maioria dos casos. Então tem manifestações bem óbvias e essas pessoas percebem isso. Então não é uma reação muito frequente. Já a sensibilidade ao glúten, que é bastante frequente, estimativa de 6%, como eu acabei de dizer, ela não tem qualquer processo de autoimunidade. E também não tem essa reação óbvia e rápida como na alergia ao trigo, porque ela é uma reação tardia. Os seus mecanismos imunológicos nem são bem conhecidos ainda. Mas a gente sabe que é diferente da doença celíaca e diferente da alergia ao trigo. Então as pesquisas estão andando agora e a gente sabe que ela existe, está muito bem documentado. Ao longo desses últimos 3 anos, foi muito bem documentada a existência da sensibilidade ao glúten em diversas doenças, em diversas situações. Cite algumas, Gabriel. Então, estudos, por exemplo, com pacientes com síndrome do intestino irritável, que são hoje 20 ou mais de 20% da população tem isso. Muitos comentam com o seu médico, com o seu nutricionista: eu sem comer glúten fiquei muito bem, o meu intestino ficou equilibrado, não tenho mais as diarreias ou o meu intestino não prende. Eles fizeram um estudo científico para ver isso e pegaram esses pacientes que diziam que ficavam bem sem glúten e fizeram estudos controlados. Vamos dar pão com glúten e pão sem glúten, sem eles saberem o que acontece. E eles viram que quando davam o pão com glúten, os camaradas pioravam. Quando era o pão sem glúten, eles não pioravam. E eles não sabiam, fizeram com pão, com muffin, etc. Esse foi um estudo. Então, documentando a existência disso.
Tem estudos, por exemplo, na área de doenças autoimunes, mas não do intestino. Por exemplo, artrite reumatoide. É uma doença autoimune, que algumas pessoas podem ser celíacas também, outros não, outros podem ser apenas sensíveis ao glúten. Ou a gente pode pensar em quadros e aí com sinais e sintomas gerais, que é o que muitos estudos observaram. As pessoas têm dores musculares pelo corpo, que alguns diagnosticados como fibromialgia, pessoas com cansaço, com fadiga crônica, pessoas com distensão abdominal, com má digestão, com inchaço, né, popularmente como a gente chama. Então, muitos sintomas também digestivos e não digestivos, dor de cabeça, enxaqueca, problema de raciocínio, o raciocínio fica lento. Então, muitos sintomas comuns e que eles viram que realmente melhora na retirada do glúten e piora quando volta. Então, a pessoa excluiu a doença celíaca, fez os testes para a doença celíaca, fez a biópsia intestinal, né? Por exemplo, o nutricionista ou o médico suspeitou que é sensível ao glúten. Então, a gente recomenda primeiro fazer uma endoscopia para olhar esse estômago, esse intestino como é que estão. E aí, no dia seguinte, pode começar a dieta sem glúten. Fica 30, 45 dias sem comer glúten e melhorou, beleza, come de novo. Piorou, isso é o diagnóstico de sensibilidade ao glúten. Tem pessoas com ganho de peso, engordando por sensibilidade ao glúten, outras emagrecendo, também é uma possibilidade nova que tem sido vista, né? Então tem algumas coisas aí que estão sendo vistas em pesquisas e que são interessantes, mas há essa necessidade. E há problemas tireoidianos também. Problemas tireoidianos. E de fertilidade você apontou coisas incríveis, achei Exatamente. muito interessante. Essa área de fertilidade, a área de abortos já é bem estudada em relação à doença celíaca e os problemas de fertilidade têm surgido também como uma nova área de pesquisa. As mulheres com problemas para engravidar, de implantação, de produção de óvulos, várias questões têm sido vistas e que podem melhorar a insensibilidade ao glúten. Essa é uma área mais nova com menos pesquisas, mas também que está já aparecendo. E a sua prática clínica, quando tira o glúten do paciente, como é que fica? Exato. O que os estudos têm mostrado e o que eu faço na minha prática clínica? As pessoas, quando param de comer glúten, melhoram a sua alimentação. E um dos eixos que nós vimos nessa discussão é que o glúten, um dos problemas dele aqui no nosso país é que as pessoas comem muito trigo. O brasileiro, em especial o sudeste e sul do Brasil, acha que comer farinha de trigo, bolacha, biscoito, pão, massa, macarrão, lasanha, etc. E barrinhas de cereal com trigo, etc. Comer 5, 6 vezes por dia é normal. É no café da manhã, é no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Na ceia. E às vezes antes de dormir assim para dar uma arrematada. Então essa a gente acha normal. E as pessoas nunca param para pensar que elas comem às vezes uma fruta por dia, arroz uma vez por dia, um feijão 3 vezes por semana, né? Uma carne de frango, elas comem 2, 3 dias por semana, um gado 2, 3 dias por semana, um peixe uma vez. Por que o trigo assim é tão maravilhoso, tem que comer 6 vezes por dia? É o contrário. Esse desequilíbrio nutricional que as pessoas fizeram, e aqui no nosso país isso é muito enfático, nessas regiões em especial por essa nossa colonização europeia, né? A gente gerou um desequilíbrio também em parte por causa desse trigo que foi modificado nos últimos 100 anos para melhorar as características de panificação, é verdade. Mas a gente exacerbou isso, exagerou isso comendo de forma errada, comendo pouca fruta, pouca salada, sem mastigar direito, tomando uma grande quantidade de líquidos na hora que a gente come, tomando antibióticos ao longo da vida que alteraram a flora intestinal e alteram como a gente metaboliza esses alimentos, inclusive o trigo. Então tudo isso tem sido estudado. A gente passa uma vida inteira de alterações, às vezes começa a comer o trigo muito cedo, a criancinha está lá com o intestino preso com 3 meses, com 2 meses é usada água de aveia, por exemplo, o que é inadequado, né? Então todos esses processos que a gente passa ao longo da vida, seja de medicamentos, de má alimentação, seja a questão do próprio estresse mental, que também mostrado aqui no Congresso, altera profundamente o sistema imunológico, né? A monotonia alimentar, os alimentos refinados, o excesso de açúcar, que vão privar a gente de nutrientes. Aí a gente não tem zinco, aí não produz ácido clorídrico, aí não tem vitamina A, fundamental para tolerância. Aí sem o ácido tu digere mal, sem o zinco tu não tem enzimas digestivas, sem o zinco teu sistema imunológico aumenta a parte alérgica dele, o TH2 que a gente chama. Então tu vai gerando desequilíbrios em cascata, que vão a vida inteira. Então a gente chega num momento que o corpo está por aqui de glúten. Às vezes não é só o glúten,
ele está por aqui de leite, de açúcar, ele está pelo chão de fruta, de verdura, de alimento saudável. Está por aqui de agrotóxico, de poluente. Então está tudo desequilibrado. Exato. E é esse processo que a gente tem que arrumar. Exato. É isso que a gente faz no Nutrição Funcional. Não é retirar o que faz mal. Eu sempre explico para os meus pacientes, tem uma parede quebrada, tem um cara quebrando a parede da sua casa, o pedreiro. Não quer quebrar a parede não era para quebrar essa, era para quebrar outra. Aí você tira o pedreiro dali, a parede deixou de ser quebrada. Só que você vai ter que fazer a parede de novo. Para fazer a parede de novo, você tem que comer o que é certo. Não adianta parar de comer o que é errado. Parar de comer o que é errado é uma parte. Comer o que é certo é muito mais importante. E depois que você estiver comendo o que é certo, aí você até pode comer um pouco daquele errado, que ele não vai fazer mal que nem ele fazia antes. Porque o seu corpo tem capacidade de se adaptar àquilo ali, de digerir aquilo ali. Então, é uma coisa global, né, Gisela? Por isso que eu queria trazer o Dr. Gabriel Carvalho aqui conosco, para estarmos justamente falando desse assunto que foi tema, né, do workshop aqui, Exatamente. do 8º Congresso Internacional de Nutrição Clínica Funcional. Gabriel, super obrigada. Agradecer mais uma vez a sua participação. Queremos mais vezes você aqui no programa. Eu sei que você é lá de Porto Alegre, né? Não é sempre que está disponível, mas toda vez que vier a São Paulo, gostaria que a gente tivesse a oportunidade para estar falando de outros assuntos, assuntos esses que a gente fala com tanto, né, com tanta propriedade no programa da rádio. Mas, enfim, agradecer mais uma vez. Antes com os ouvintes, agora com os telespectadores, né? Eu fico muito feliz de estar dando essa contribuição, quem sabe, para ajudar mais uma pessoa a ter um pouco mais de saúde. Com certeza. Obrigada.